Bom dia, gente boa, amigos virtuais, amigas virtuais, né? Bom dia. Falando novamente, né, em política e religião, né? Sempre com aquela visão ou então aquele desejo, né, de que essas coisas estivessem ligadas, né? Assim como estivessem ligadas à também ciência, né? Mas nós sabemos, né, como diz Allan Kardec, que a evolução não dá saltos, tem que ser cada coisa no seu tempo, né? Ou seja, se as pessoas não conseguem aprender certos ensinamentos em um determinado tempo, em uma encarnação, com certeza aprenderá numa próxima, né? Essa é a lei, porque a lei ela é evolutiva, ela é progressista, ela não estagna, ela não estagna, ela anda sempre para frente, sempre para frente. Você vê que nem um minuto volta atrás, né? Tá sempre para frente. Então, a lei do progresso, a lei da reencarnação, ela é exatamente isso. É uma lei evolutiva. Nós vamos passando de graus em graus e essa é a dificuldade das pessoas de aceitarem, porque para que você aceite que você reencarna, você tem que aceitar que você morre, né? Então, essa é a parte mais difícil. Mas isso não é nenhum problema, né? O que nós queremos falar é que se as pessoas compreendessem essa lei, né? Como que funciona o progresso e que as coisas não acabam com a morte, né? Que há um progresso e que as pessoas seriam mais comedidas, as pessoas seriam mais cautelosas, né? Assim como todos nós, porque todos nós que quando nós aprendemos isso, porque eu também não tinha esse conhecimento, né? Todos nós que aprendemos isso, nós passamos a ser mais comedidos, nós passamos a ser mais cautelosos, nós passamos a ser mais cuidadosos com nossos atos, as nossas atitudes, inclusive até o nosso pensamento, né? Porque nós somos geradores de energia, nós somos pessoas muito aptas a gerar energia. Então, os nossos pensamentos é responsável daquilo que a gente pensa, né? Aliás, os nossos pensamentos, eles são responsáveis pelos nossos atos, nossas atitudes e a nossa postura de vida. E isso é uma coisa lógica, né? Mas, digamos assim, quando eu digo que o político deveria estar observando essa lei, né, que é a lei do retorno, ação e reação, talvez eles não seriam tão imprevidentes em relação a lesar o patrimônio público, né? Eu acredito muito nisso. Eu acredito que qualquer pessoa que adquire a consciência de que nós vamos responder por toda a transgressão da lei divina. Se toda pessoa tivesse esse conhecimento, ela não transgrediria tanto, porque ela pensaria: meu Deus, qual vai ser o preço que vão me cobrar por essa minha atitude? Então, ela pensaria duas, três vezes antes de cometer uma transgressão à lei divina. Porque a lei dos homens, nós observamos, né? Nós observamos muito, né? Nós estamos aí assistindo todos os dias, como eu falei ontem, a questão do Banco Master, como que ela é morosa, né? O quanto ela demora, né? Você sai uma semana de olhar a mídia todos os dias, na semana seguinte as coisas avançaram muito pouco, né? Em termos de investigação, em termos de levantamento e em termos de comprovação daquilo que é necessário ser comprovado para que as pessoas respondam pelos crimes que cometeram. Então, essas dificuldades todas que nós temos aqui, essa lentidão, né? Ela faz parte da vida política e então ela funciona de forma diferente da lei divina. A lei divina, ela também é amorosa, mas ela não tem negociação, né? Não tem negociação. A negociação é o seguinte, por exemplo, Deus chegando a hora de você desencarnar e ter consciência dos seus erros e a gente não sabe se você vai se arrepender ou se você não vai se arrepender, se você vai se propor ou se você não vai se propor, a gente não tem a menor ideia disso, né? Isso aí é o livre-arbítrio de cada um.
Mas vamos supor que você, chegando do outro lado, você perceba: "Nossa, a vida não acaba com a morte. E agora?", né? E agora, né? Eu faço parte de uma lei universal, né, de um regime universal, de um sistema, né, e esse sistema, a partir do momento que você transgride uma dessas leis, você rompeu com esse sistema, né, você criou um problema que você vai ter que resolver, não é mesmo? Então, diante dessas dificuldades que nós temos de compreender isso, às vezes nós desencarnamos e acreditamos que estamos vivos e continuamos fazendo as mesmas coisas erradas que nós fazemos aqui. Ou seja, se somos políticos e corruptos, vamos continuar do outro lado, junto àqueles que são nos afim, continuamos fazendo corrupção e subordinando, corrompendo outras pessoas, inventando mentiras, formando grupos, né, e fazendo aquilo que a gente vê as pessoas fazerem aqui na Terra, que é as ORCRIMs, né, as organizações criminosas, né? Então, todos esses daí são baseados em comandos que estão no plano espiritual e que está envolvendo tudo e que realmente conseguem comandar aqueles que estão encarnados. Então, é uma situação bastante difícil, porque às vezes pessoas nobres, né, às vezes pessoas honestas, que estão lá dentro do Congresso, nas câmaras estaduais, municipais, federais, se deixam levar por esse roldão, né, das trevas que vai dirigindo a mente daqueles que são propícios a viverem este momento aqui, este momento que está encarnado. Então, ele quer comprar o seu carro, ter uma mansão, viajar, ele quer essas coisas, então ele começa a se abrir para as propinas, para as negociações, né? Então, ele acaba se deixando envolver e perde a encarnação toda nesses desvios. Mas se a pessoa, digamos assim, ela já vem do plano espiritual com uma característica que é o seu caráter já está formado, ou seja, ele é convicto de que o erro é erro e que eu não posso, que é aquilo que está escrito lá na Bíblia, né? É o sim, sim e o não, não. Não existe meio termo, é o sim, sim ou não, não. Então, se alguma coisa não me cheira muito bem, parece ser corrupção, não. Pronto, não. E simplesmente não prolongue a história, né? Por quê? Porque a pessoa vai procurar outro, né? Outro que vai votar aquele projeto da forma como ele quer. Então, muitos que falam não, às vezes são mortos, né? E aqueles que não conseguem entrar, às vezes são mortos. Então, nós temos esse problema na política, né? O poder, infelizmente, é muito complexo para a gente estudar o poder, porque a gente tem que acreditar, infelizmente, né? E sofrer por saber que a humanidade, infelizmente, ainda é muito retrógrada no sentido moral, né? Por isso que eu sempre estou batendo na mesma tecla aqui, insistindo que nós precisamos conhecer os ensinamentos morais de nosso Senhor Jesus Cristo, que está a lei da reencarnação está baseada exatamente neste evangelho moral, que são os ensinamentos da lei de ação e reação. Então, isso daí é que vai fazer com que as pessoas tenham consciência do que elas não podem fazer aqui na Terra. Isso parece ser muito difícil, né? Isso parece ser uma coisa assim para uma outra época, né? Muitos que chegam na doutrina espírita, que começam a ter esses conhecimentos, eles falam assim: eu vou deixar para a próxima encarnação, né? Tudo bem, né? Sem problema, vai ter outra chance, porque Deus é misericordioso, ele vai sempre dar chance, porque a evolução ela é infinita. Podemos demorar séculos, milênios, vai ter chance, né?
Ninguém vai ser condenado a um inferno eterno, como os antigos diziam, né, que você vai para o inferno, vai ficar lá, vai arder, né, que nem vai ficar lá ardendo no fogo eterno, tal. Não, não é assim. A misericórdia divina, ela dá oportunidade a todos. A partir do momento que você acorda, que você percebe, nossa, aí então você vai fazer o caminho de volta. Esse caminho de volta é que quando a gente fala nessas questões, a gente fala vai ser muito difícil, vai ser muito difícil. A partir do momento que você se propõe a pagar aquela dívida, pode ser uma dívida muito alta e a forma como você vai ter que pagar pode ser muito cara. Então, é por isso que a gente trabalha a questão do esclarecimento no sentido da pessoa não entrar naquele caminho, porque a partir do momento que ele entra, vai ter uma consequência, vai ter um pagamento. Então, ele vai, pode ser, eu não vou nem falar aqui o que pode ser, por ninguém ficar assustado, né? Mas, o que eu estava querendo dizer é a respeito da questão do poder, né? Esse poder que divide a sociedade em todos os tempos, né? Nós sabemos lá pela história que em 407 a Igreja Católica instituiu o papado, né? Ele já vinha sendo, digamos, formatado, mas ele foi, digamos assim, oficializado mesmo em 407, né? Então, essas orientações históricas, elas nos diz que Jesus morre, né? Ele morre, ele é matado, né? Como eu já disse aqui, ele foi morto pelo poder romano, né? Ou seja, os fariseus que ele falava tanto, né? Fariseus, hipócritas, até quando eu vou estar com vocês, etc, etc. Então, Jesus foi morto nessa época pelo poder romano, certo? Eles manipularam aquelas coisas todas lá para que as pessoas colocassem Jesus na cruz e salvasse um dos ladrões, né? E nós vemos até hoje, né? Alguns, né? Eu vou até citar vou fazer uma parte bem rapidinho, né? O cara que foi perseguido pela Zambelli está respondendo um processo e com uma multa imensa para pagar e ela está ela solta, solta sem nenhuma punição, né? Então, quer dizer, a justiça sempre funcionando para quem tem o dinheiro para pagar, né? E aí, então, voltando lá na história dos romanos, né? Quando Jesus morre, né? A perseguição aos cristãos, né? Porque eles tinham medo que essa seita, essa doutrina, os ensinamentos de Jesus, que era favoreça os pobres, né? Dê aos pobres, a, atenda ao outro como se você atendesse a você mesmo, ou seja, distribua, faça com que todos tenham o direito à alimentação, o direito à saúde, o direito ao lazer, o direito à educação. Jesus ele era um socialista natural, né? Então, tudo isso daí ia contra o poder romano, né? O poder de tirar imposto, né? Tanto que ele tem aquela passagem que perguntam para ele se ele deveria pagar imposto ou não, né? Ele diz, dê a César o que é de César, né? E a Deus o que é de Deus, ou seja, se você tem compromissos aqui na Terra, cumpra com os seus compromissos, honestamente, né? Se é o ladrão que está te tirando o imposto, dê ao ladrão. Você não vai brigar com o ladrão se você não tem o poder que ele tem de armamento. Por exemplo, vamos supor, os romanos andavam, os cobradores de impostos tinham uma guarnição de soldados romanos à disposição e a pessoa que não pagava podia ser chicoteada, morta, etc. Os seus bens todos surrupiados, digamos assim, né? Então, a história nos conta esses precalços, né? E a história ela vai se formando assim. Então, quando, inclusive, eu estava estudando outro dia para fazer uma palestra sobre a questão sobre essa questão da final de tempos, final de mundo, que eles falam muito aí, que não é assim como as pessoas falam, né? Infelizmente. Infelizmente não, felizmente, né?
que todos nós teríamos uma chance, né? Não vai acabar assim, bum, né? Como uma bomba atômica, né? Apesar de corrermos risco, sim, de sermos prejudicados por uma bomba atômica. Mas o que que acontece? Naquele tempo, eles começaram, a partir do momento que Jesus morre, eles começam a perseguir os cristãos e matar os cristãos, porque eles tinham medo dessa doutrina que favorecia os mais fracos, os pobres e estropiados, né? Que onde já se viu você ter que cuidar de um pobre, de um estropiado, o sujeito não vale nada, o sujeito não anda, o sujeito é mudo, o sujeito é surdo, o sujeito é cego, de que isso daí serve para trabalho, tá, tá, tá. Então, em hipótese nenhuma, o poder admite ajudar essas pessoas que não servem, que não produz, que não gera riqueza. E aí, nesse pensamento, eles começaram a matar os cristãos, porque os cristãos seriam a, a continuidade dos ensinamentos de Jesus. Então, eles começaram a perseguir e matar. A partir do momento que eles perceberam que não tinha como matar todos, porque eles matavam uns e vinha outros, e aquela coisa perseverante, né? Porque a verdade, ela é eterna. Existem pessoas que falam assim que não existe verdade. Allan Kardec diz que existe verdade. Verdade é aquilo que a ciência não consegue derrubar. Tipo assim, é aquilo que persevera, entendeu? Por exemplo, o cristianismo é uma verdade. Por que, que é uma verdade? Os ensinamentos morais de Cristo é uma verdade. Por que, que é uma verdade? Porque nós estamos há 2026 anos dessa verdade e ela persevera. A ciência não conseguiu contestar esses ensinamentos, né? Assim como não consegue contestar e provar que a vida não sobrevive depois da morte física. Assim como não consegue provar que os espíritos não se comunicam. Assim como não consegue provar que nós temos aptidões mediúnicas capazes de acessar o plano espiritual, ouvir o plano espiritual, ouvir o plano espiritual e etc, né? Então, essas coisas que a ciência não consegue comprovar, dizer que não existe, né? Então, isso é verdade. Então, a partir do momento que os romanos perceberam que não tinha como eles acabarem com os cristãos, com a doutrina que Jesus trouxe, então eles se apossam da verdade de Jesus e criam o papado. E aí, a partir do momento que ele cria o papado, ele continua, aí ele quer impor o cristianismo, né? Para aqueles povos que não eram cristãos, porque nós temos esses povos até hoje, né? Aí começou as guerras religiosas, né? Aquele que não seguia, tá, tá, tá. Bom, enfim, não vou contar a história aqui agora. E, aliás, nem é a minha expertise a história, né? Então, o que que acontece? Roma adquire o poder da religião católica, né? E aí, então, a religião oficial passa a ser o catolicismo, mas, na verdade, não era. Jesus nunca foi cristão, aliás, desculpa, perdão. Jesus nunca foi católico, ele era o exemplo do amor, do perdão, da convivência social, do tudo igual, né? Tipo, eu não vou tratar o meu irmão só porque ele é um morador de rua, tá fedendo, né? Não tem nenhum dente na boca. Eu não vou tratar esse irmão de forma diferente só porque ele não tem o mesmo asseio que eu, que tenho água em casa, tenho sabonete, tem etc, etc, né? Então Jesus pregava essas coisas, né? E aí então o poder romano ele vai mudando esses ensinamentos, inclusive aqueles das várias passagens, então, são vários os ensinamentos de Jesus que falam sobre a reencarnação, mas eu não vou colocar aqui agora. Então, eles vão tirando e colocando outras formas de fazer essa leitura dentro da Bíblia, dentro dos evangelhos, né? De Lucas, João, Paulo, Lucas, Paulo, João e os outros, né? Por que que eles vão fazendo outras leituras? Porque não era interessante para eles
não terem mais o poder de subjugar a população para terem mão de obra barata e enriquecerem. Depois da parte que se mostra quando termina a Idade Média, que foi a Idade das Trevas, né? Mas que também trouxeram bastante benefício, porque separa a humanidade em castas, né? Entre aspas, castas, tá, pessoal? Separa isso aí, então começa a ter os vassalos, né? Os senhores feudais. Depois, em 1800, na época que se inicia o capitalismo, começa a ter os burgueses e o proletariado, né? Então, essas questões, elas existem até hoje de forma diferenciada. Mas o que a gente observa, por exemplo, no nosso Congresso, né? O nosso Congresso, por exemplo, nós observamos que nós ainda temos essa divisão, né? Por exemplo, nós observamos que o nosso Congresso hoje, a maioria de rico, 60% é contra o Lula. Por quê? Porque o Lula é a mesma coisa, né, que os romanos falavam de Jesus. Não, eu não estou fazendo comparação, tá? Por favor, não digam que eu estou fazendo comparação, porque eu não estou fazendo comparação. Não estou comparando Jesus, Lucas, desculpa, não estou comparando Lula a Jesus e nem o Congresso com Judas, não é isso. Eu estou querendo dizer o seguinte, que da mesma forma que Jesus defendia os pobres e os estropiados, e era filho de carpinteiro, e os romanos achavam que era um absurdo, onde já se viu o Messias nascer de uma família pobre, humilde, filho de carpinteiro. Então, isso para eles era um absurdo. Da mesma forma que o Lula, desde a década de 70, desde que ele começa, que ele é um torneiro mecânico, nível de segundo ensino médio, as pessoas dizem até hoje que ele é analfabeto. Filho de retirante, pobre, né? Mas que tem uma capacidade imensa de resolver problemas de ordem política. Porque ele não, assim como Jesus não tinha religião, Jesus ensinava o amor. Lula também, ele é PT, porque ele é do Partido dos Trabalhadores, ele defende o proletariado, ele defende o trabalhador, ele defende a classe pobre, ele defende o necessitado. Então, digamos que fazendo analogias, né? Não estou falando que é isso ou aquilo, fazendo analogias. Então, Lula também defende os pobres e os estropiados. E o Congresso representa o povo rico, é o agronegócio, os grandes industriais que têm milhões de empregados que não aceitam a derrubada da 6x1, graças a Deus foi aprovada, né? Eu não sei como que vai ser passado pelo Alcolumbre, né? Que está de bronca com Lula, não sabemos se queira Deus que ele receba uma luzinha lá de cima e que ele aprove isso, né? Porque é muito necessário. A gente que é trabalhador, a gente sabe o tanto que é necessário um dia a mais na vida. E aí, então, por que esse Congresso não aceita Lula? Que tem que derrubar Lula de qualquer jeito, né? De qualquer jeito, qualquer coisa vale para Lula não se reeleger. Por quê? Porque eles defendem o poder, eles defendem o agronegócio, os banqueiros, os grandes empresários que têm milhões e milhões de funcionários e eles não admitem dividir lucro e outras, né? Essas bets que surgem aí que está ganhando fortunas e fortunas da população e é uma forma ilícita de ganhar dinheiro em cima da pessoa que sonha, tem um sonho e tal, e vai lá e jogar porque acha que vai acontecer alguma coisa, né? Então, e fazer com que ela saia daquela miséria, daquela dependência, daquela dificuldade financeira. Vai lá e joga e acaba se viciando e ficando lá gastando às vezes todo o seu dinheirinho ali nesses jogos aí que fica invadindo. Eu acho um nojo, porque, nossa, eles invadem. A partir do momento que você clicou ali e entrou, para você tirar aquilo ali dali, é uma peste. Uma peste, é uma coisa horrorosa. Mas, em todo caso, está aí, né? Eles fazendo
essas imposições de se tirar dinheiro da comunidade. Então, diante do que eu estou falando hoje, nós iniciamos essa fala pensando em falar sobre a questão da evolução, né? Da evolução. Mas não houve tempo da gente entrar realmente no assunto, porque era preciso falar sobre essas, essas entradas, né? Mas o que fica, fica mais claro o nosso pensamento agora a partir de hoje, e aí então nós vamos dar continuidade gravando um outro vídeo falando da questão do preconceito em relação a pobre e extropiado.